Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um encontro nosso, a mais uma conversa para você arrasar no Enem. Você já trabalhou aí as outras questões, as outras atividades voltadas a esse nosso extensivo, que tem por objetivo conversar com você e dar essa tranquilizada para quem vai fazer 90 questões e mais uma redação lá no final deste ano, hein? Haja fôlego e que bom que você está se preparando desde já. Sabe por quê? Porque nós trabalhamos aí com o entendimento da língua portuguesa como um todo para sua aplicação depois na redação e na realização das questões de língua portuguesa que estão entre as 45 de linguagens do segundo dia do Enem, né? Não custa lembrar. E aí você diz, ai, tá me assustando. Não. Quem é preparado e avisado não se assusta. 45 questões de ciências da natureza, 45 de ciências humanas no primeiro dia. Segundo dia de provas, 45 de linguagens, entre as quais estarão estas de língua portuguesa que estamos trabalhando aqui, e 45 de matemática. Acabou por aí? Não, tem mais uma hora de prova com mais uma boa redação no segundo dia. É mole não, é trabalhoso, é cansativo, mas é por isso, pessoal. Olha, trabalhamos já com aspectos importantes da variação linguística nos nossos outros encontros, já entendemos melhor isso e se não entendemos tão bem assim, é aquela ficha que fica aí para a gente deixar cair daqui a pouco e entender bem qual é o parâmetro dos contextos de uso das diferentes modalidades, das diferentes variações linguísticas na nossa boa, bela, rica língua portuguesa. Sem deixar de entender que, para a sua redação do Enem, quer que vale mesmo? Norma culta. Haja variação para a gente analisar, entender e respeitar, mas para a redação é a norma culta mesmo, é a norma padrão, a variedade de prestígio para as demais. Muito bem, mas agora nós vamos falar um pouquinho sobre outro item que costuma cair sobremaneira, ou seja, com muita ênfase nas nossas provinhas do Enem desde 2009. Desde que o Enem passou a ser essa porta de acesso para os vestibulares do país inteiro, né? Então nós temos o seguinte, funções da linguagem, pessoal. Olha só, vou convidar você agora a olhar no slide aqui comigo, arrase no Enem sim. E depois de arrasar no Enem, vamos às funções de linguagem. Convido a você, nós vamos trabalhar com elas nas nossas aulas 5 e 6, funções da linguagem. Olha só, e elas estão assim divididas, pessoal. Função denotativa referencial, função emotiva ou expressiva, função conativa ou apelativa, função fática, função metalinguística, função poética. Eu vou aproveitar esse slide aqui para rabiscar com você um exemplinho ou uma ideia, uma palavra para você lembrar em que medida cada função dessas aparece nos gêneros textuais, na comunicação do nosso dia a dia. E em seguida nós vamos vendo alguns exemplos e analisando juntos, ok? Então vamos lá. Função denotativa ou referencial é típica, pessoal, do texto de informação. Então é sim a função que vai predominar, por exemplo, nas notícias e nas partes informativas das reportagens como um todo, certo? Muito bem, então tá aí. Função emotiva ou expressiva é aquela em que aparece um eu lírico, não, porque um eu lírico vai aparecer na poesia, né? Mas é a que aparece um eu poético ou uma prosa, na prosa poética mesmo, quando o produtor dessa prosa demonstra seus sentimentos. Vamos colocar lá, ó. Demonstração de sentimentos em relação ao mundo. Tá? Tem a ver com o eu mais coletivo, né? É quase um eu catártico, assim, no sentido de dizer, olha, uma expressão, é uma expressividade, uma emoção coletiva. Com os exemplos, eu acho que vai ficar mais fácil da gente perceber. A função apelativa, gente, é aquela muito comum nas campanhas, nas propagandas, né? Por quê? Porque ela tem por função fazer com que o indivíduo, fazer com que o interlocutor adira, sim, esse verbo existe e é assim que se conjuga mesmo, tá? Não fique na dúvida. Fazer com que o interlocutor adira a este tipo de
mensagem, né? A função da propaganda, da campanha de vacinação, da campanha do se beber não dirija, se dirigir não beba, enfim, das campanhas de conscientização, é a função apelativa, é a que tem por objetivo fazer com que o interlocutor abrace a causa, certo? Seja pelo consumo, seja pela mudança de hábito ou comportamento. Mais um pouquinho, vamos lá. Função fática, eu vou colocar aqui para você, para não esquecer, é a função do elevador, né? É aquela conversa despretensiosa. Qual é o motivo de manter essa conversa? Só manter a conversa, é quebrar o gelo mesmo, né? Então, a função fática é aquela do, bom dia, pois é. Chove hoje? Não sei, tá um calor danado, né? É verdade, é esse aquecimento global, né? Então, é o tipo da conversa despretensiosa que só tem o objetivo de manter aberto o canal de comunicação, de manter a conversa fluindo mesmo entre os interlocutores aí. A função metalinguística, gente, é aquela que vai tratar da língua sobre a própria língua, né? Por exemplo, é aquela que vai escrever um poema sobre como se escreve um poema, ou vai escrever um livro dizendo como se escreve um livro, né? Ou vai fazer um desenho mostrando como se desenha, certo? Então, função metalinguística é o código, ou seja, a linguagem usada aí, por ele mesmo, ou em função dele mesmo, certo? Muito bem. Função poética, gente, essa sim, diferentemente da emotiva ou expressiva, ela tem um eu lírico. É o sentimento do eu, do indivíduo, né? É o indivíduo e seu sentimento. Não é um sentimento coletivo, como é básico aí na função emotiva ou expressiva. Então, olha só, fez esses rabiscos, essas anotações, gente, elas são fundamentais, tá? Para que a gente possa saber muito bem empregar, identificar e perceber, interpretar as 6 funções da linguagem, ok? Muito bem, seguindo então. Agora eu faço com você um exemplo para cada uma delas, tá? Fizemos o rabisco aí, fizemos a definição, um exemplo para cada uma. Dá uma olhada lá. Ó. Denotativo ou referencial, olha lá. Cuidar da alimentação é importante mesmo depois do diagnóstico. Os hospitais já aproveitam em sua rotina as novas descobertas sobre os alimentos. O Albert Einstein, em São Paulo, tem um serviço para orientar familiares de pacientes oncológicos sobre a dieta capaz de reduzir o risco de câncer. Veja só, pessoal, atenção, onde está publicado isso? Num jornal. Bom, tem N gêneros textuais que podem estar publicados num jornal, mas a gente percebe que esse trechinho colhido aí desse jornal é um trechinho profundamente, predominantemente informativo. Ele está informando sobre determinada descoberta, sobre determinada ação. É um trechinho noticioso, portanto, é um trechinho em que predomina a função referencial ou denotativa, cujo objetivo é informar sobre o tema, certo? Muito bem. Vamos adiante então. Denotativa ou referencial? Ok. Agora, emotiva ou expressiva. Vamos ver a diferença aí, gente, né? Os dois são texto em prosa, tá? São os dois, nenhum deles é poema que nós lemos até agora, né? Mas veja aqui a diferença. Quando o passado é um pesadelo. Tomado pela costumeira pressa de repórter, eu tinha que fazer a toque de caixa, corridaço, né? Imagens para compor a minha matéria. Quando chegamos ao primeiro corredor, o eixo da continuidade, tentei pedir algo à Bárbara, funcionária do museu que nos acompanhava. Não consegui falar. Tudo foi se desfazendo, todos os sentimentos e emoções. E também as racionalizações, reflexões ou desalentos medidos pelo intelecto. Tudo foi se desvanecendo dentro de mim, e um grande vazio, um vácuo que sugava a si próprio, se formou, qual redemoinho em meu peito, até explodir num jorro de pranto, um colapso incontrolável. Gente, esse texto é um texto de uma coletânea que o Pedro Bial, quando era repórter internacional, correspondente internacional da Rede Globo, e fazia matérias brilhantes, não fazia apresentação de Big Brother ainda, escreveu. E ele escreveu esse texto como um relato, a partir da visita que ele fez ao Museu Judaico em Berlim. E
é uma coletânea, né? O Quando o Passado é um Pesadelo. E vejam o que aparece aí. É um texto em prosa tanto quanto o primeiro que nós lemos. Mas não é um texto informativo, né? É um texto em que os sentimentos do eu, que são sentimentos coletivos, compartilhados, aparece com força, aparece como predominante. Por isso, olha lá no slide comigo, por isso é a função emotiva ou expressiva que prevalece, que perdura aí no nosso tema, né, no nosso texto, certo? Em seguida, pessoal, olha lá, não ponha os medicamentos ao volante. Opa! Conativa ou apelativa. Por quê, pessoal? O que pretende essa imagem, essa chamada de atenção aí? Ela pretende mudar ou alertar, né? Ela pretende alertar e mudar o comportamento ou o hábito, né, do interlocutor diante de determinada situação. Não é verdade? É, porque olha só, primeiro de tudo, pessoal, olha a linguagem, né? Eu falei já aqui do verbo ponhar, né? Das grandes circunscrições que ele tem. Vejam que ele usa, então, por empregar o verbo ponhar, geralmente o que é? É uma flexibilidade que a linguagem da propaganda tem, né? Ela pode usar características aí, marcas de oralidade, de coloquialidade, com mais tranquilidade, ela é mais flexível do que outras produções, do que outras proposições. E aí está dizendo, ó, não ponha, não coloque, ok, os medicamentos ao volante. É um alerta para dizer o quê? Olha, se você ingere medicamentos de controle, medicamentos com restrição médica, tarja preta, medicamentos pesados, que têm... pode ter efeitos colaterais como dar mais sono, gerar desatenção, gerar apagões súbitos, não vá dirigir depois disso. Eles podem ser tão nocivos quanto você beber antes de dirigir, né? Então é uma campanha de conscientização. Qual é a função dela predominante? Olha lá comigo. Função apelativa ou conativa, por quê? Porque ela tem a função, ela tem o foco no interlocutor, com a função de alertá-lo e mudar, se for o caso, o seu comportamento em relação a alguma coisa. Por isso ela é chamada de função conativa ou apelativa, certo? Muito bem. Em seguida, pessoal, função fática. Eu falei para você, é a função da conversa do elevador, né? Olha lá, essa aqui é bem boa, inclusive, para a gente lembrar como é que se escreve ascensorista, né? É uma palavrinha que a gente não usa todo dia, então a gente corre o risco de dizer como é que é mesmo? É com C, com SC, com 2 S, com 3 S, como é que é, né? Tá lá, ó. O ascensorista e o viúvo trataram-se como sempre. Tudo bem com você? Tudo, e você? Tudo bem. Ah, até mais tarde, até mais tarde. É a função que tem por... fazer o trocadilho, né? A função que tem por função, fazer o quê? Manter o canal de comunicação. Então, ela mantém o canal de comunicação aberto, né? Ela tem a simples função de manter a conversa rolando aí. Ela não tem função de ter conteúdo, nem de chamar atenção, nada disso. É só para manter a conversa rolando. Por isso, função fática, ok? Muito bem. Depois vem a função metalinguística. E aí, olha aqui comigo, ó. Você pode dizer, professora, você falou que é a metalinguística do código por ele mesmo, né? Por exemplo, escrever um livro dizendo como se escreve um livro. Fazer um poema dizendo como se faz um poema, né? Aqui eu trouxe essa imagem, pessoal, para mostrar que também tem metalinguística na imagem, né? Olha lá, é um desenho desenhando a própria mão que eu desenha. É um desenho muito conhecido, gente, do artista Escher, tá? Ele fez grandes, belíssimas produções. Se vocês derem um Google aí, vocês vão perceber o que esse cara fazia em 2 dimensões, né? Quando nem se conhecia o aspecto tridimensional da computação e tudo mais, o que esse cara fazia? Coisas incríveis. E essa da mão que desenha a mão, gente, é uma das mais usadas para justamente exemplificar a ideia da função metalinguística, né? É uma mão desenhando a outra num ciclo.
Então, claro, pode ser texto verbal, metalinguístico, mas pode ser esse belíssimo texto não verbal também, que é metalinguagem, certo? Muito bem. Função poética. Eu disse a vocês que havia uma diferença aí que é tênue, mas que é bem perceptível entre a função poética e a emotiva ou expressiva, né? A função emotiva ou expressiva, gente, ela tem a ver com uma possibilidade, um arquétipo aí mais geral, né? Mais, vamos dizer assim, do conjunto, do coletivo, e não do indivíduo, né? Dele sozinho. E aqui, a função poética, então, ela é diferente porque ela é o sentimento do indivíduo, não é o sentimento de um grupo, da coletividade em relação a alguma coisa. Olha comigo, o que ele faz aí, ó. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Um trechinho da poética do Vinícius de Moraes, né? Então, o que você vê aqui? Um eu lírico. É um eu lírico que expressa esses pensamentos, que traduz, que traz para nós esse sentimento em relação ao mundo. Ele é sempre mais individual, tá? Aqui é mais individual. Lá no caso do texto do Pedro Bial, emotiva ou expressiva, embora seja um relato pessoal, embora seja uma fala, né, ou uma escrita aí que prevê a participação dele mesmo como indivíduo, quando ele diz assim, ele usa a primeira pessoa, né? Ele diz, não consegui falar, olha só, não consegui. Embora tenha a primeira pessoa, pessoal, essa função emotiva ou expressiva, ela traz para nós um sentimento de grupo, de coletividade. Ora, é uma ideia assim da emoção coletiva diante de um museu que trazia aí representações ou lembranças pesadas de uma guerra, de um genocídio, né? Então é a ideia da coletividade, não é a ideia do sentimentalismo amoroso como aparece aqui na função poética do Vinícius de Moraes. Mais um pouquinho de funções de linguagem, eu vou trazer outro exemplo aqui para vocês. Olha, mais função emotiva. Porque assim, às vezes, pessoal, ó, antes do exemplo, deixa eu chamar a atenção para vocês. Ó, às vezes a gente tem noção assim e olha e diz, puxa, não, poema é tal função, texto em prosa é tal função. E não é bem assim, né? Se nós pensarmos assim, o que nós vamos dizer dos quadrinhos? Que função eles vão ter? Então, a função, pessoal, não decorre do formato do gênero, mas decorre sim do seu conteúdo e como ele é expresso. É por isso que a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Não pode ficar pensando ou se detendo simples e puramente, tá em verso, é função poética, tá em prosa, é função emotiva, ou ainda, tá em prosa, é função referencial. Não façam isso, gente, porque isso é erro, assim, erro crasso, tá? Não é o formato que determina, mas o conteúdo, o contexto e a maneira como ele é produzido, certo? Então, olha comigo de novo agora no slide para você ver um pouquinho mais de função emotiva. Dá uma olhada lá. Ó. A gente tem um cartoon, uma tirinha aí, né? Que ele diz assim, mas que puxa, eu nunca recebo cartões de Dia dos Namorados. Queria que não existisse o Dia dos Namorados. Eu já sei que ninguém gosta de mim. Não preciso de um Dia dos Namorados para enfatizar isso. Bom, o que vocês percebem aqui, pessoal, de semelhante? Vamos fazer uma relação aí, né? O que há de semelhante entre essa tirinha, esse cartoon, e o trechinho da poética do Vinícius de Moraes? Olha só, gente. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. O que é que os dois enunciadores, os dois emissores têm em comum para eu dizer que os dois são função emotiva? Olha aqui para mim, o que é que os dois têm em comum? Os dois estão demonstrando o seu sentimentalismo em relação ao amor, ou à falta dele, ou ao medo dele, ou, enfim, a função emotiva, gente, vai estar, a função emotiva, gente, vai estar relacionada justamente a esse tipo de situação, né? Então, tem essa relação entre as duas, entre a emotiva ou expressiva e a poética também.
Embora a gente traga aqui e diga, olha, é mais função emotiva. Por quê? Porque é um sentimento aqui nesse cartoon que pode se estabelecer e pode se amplia-se a coletividade. Certo? Muito bem. Então, por isso a gente tem uma função emotiva aí predominando nos quadrinhos. Mais uma aqui para a gente ver. Mais função poética. Beba Coca-Cola, babe cola, beba coca, babe cola, caco, caco, cola, cloaca. Daqueles poemas vindos do concretismo brasileiro, gente, que são usados aí muito, muito, muito. Veja, aqui nós temos função poética, aqui nós temos função também. Se no cartoon anterior a gente poderia dizer que há uma mistura aqui de função emotiva com função poética, se a gente podia dizer isso aqui, e podia dizer com propriedade, pode dizer também que aqui nós temos uma mistura de função poética com função, qual mesmo? Apelativa. Né? Claro, eu posso falar num eu lírico aí no poema, posso, embora seja poesia concreta, né? Mas esse eu lírico está trazendo para mim os grandes motes, a grande referência que foi, gente, a referência da linguagem da propaganda até o final dos anos 90, que era o que mesmo? Linguagem da propaganda? Verbos usados no imperativo, certo? Muito bem, o que mudou de lá para cá? Olha só, hoje, pessoal, quando nós vemos propagandas, e vocês podem ficar bem atentos aí, prestar atenção, por exemplo, nos comerciais que aparecem na televisão, nos intervalos comerciais da televisão, nos intervalos comerciais de rádio, nos intervalos comerciais, nos anunciantes de revistas e jornais, né? Que lá não tem intervalo comercial, tem anunciante aí nos espaços. Você pode perceber que hoje os verbos no imperativo estão em desuso nas propagandas. O que é que se vende hoje? Se, até os anos 90, a função das propagandas era vender um estilo de vida de maneira direta, estimulando o consumo, dizendo beba, compre, faça, né? Ordenando que as pessoas fizessem tal coisa, hoje o que se vende nas propagandas já é outra situação. Se vende um estilo de vida de maneira mais branda. Vocês já viram que, por exemplo, as propagandas, olha só, vou citar um exemplo, aproveitando aqui a ideia do mote da Coca-Cola aí, as propagandas da Coca-Cola hoje não são mais compre Coca-Cola, tome Coca-Cola, beba, não. Uma que me lembro agora, abra felicidade, compartilhe bons momentos. Ou seja, o que se vende, pessoal, hoje nas propagandas é um estilo de vida. Ainda que os verbos no imperativo apareçam, como compartilhe, abra, são verbos no imperativo cuja carga semântica, cuja carga de significado não é mais de ordem de consumo, como a gente tem aqui, por exemplo, nesse texto poético que vira função apelativa também, mas são pedidos, quase que convites, né? A propaganda mudou da ordem para o convite. Então, pessoal, muito importante entender isso, que a função apelativa hoje, ela se amplia do uso dos verbos no imperativo mais agressivos, mais fortes, mas ela muda da ordem para o convite. Então, é legal entender, olha, vamos lá, vamos no nosso slide novamente, aí rapidinho, diz assim, então, beba, tal, eram verbos no imperativo que usavam a ideia de ordem muito explícita, né? Hoje nós temos uma mudança, então vamos lá. Hoje mudamos a função das propagandas. Vamos fazer o nosso rabisco aí que é importante, né? De ordem para convite. Que beleza! Olha, mudou completamente, mas os verbos no imperativo continuam aparentes, certo? Muito bem, pessoal. Vamos a uma questãozinha aqui, já faço com vocês, depois vamos resolver outras, mas dá uma olhada lá comigo, ó. Diz assim,
Relacione os fragmentos abaixo às funções da linguagem predominantes e assinale a alternativa correta. Olha lá, o primeiro diz, imagine a cena. 2, sou um homem de sorte. 3, o que é uma crônica? Uma página e meia. Portanto, 3 páginas por mês e o cara me vem com esse papo de Neruda? Opa! O que é que predomina aí, gente, no imagine a cena? Função emotiva, fática, metalinguística, apelativa ou poética? Olha, gente, se nós matarmos, veja só, se nós matarmos a da 1, nós já conseguimos matar a das demais, não é isso? Já matamos a questão, porque ela não se repete, tá vendo aí? Ótimo, muito bem. O que nós temos aí? Imagine a cena. Olha o que eu disse para vocês, eu vou voltar um slide para dar a deixa aí. Nós continuamos tendo verbos no imperativo, né? A função dos verbos no imperativo é a função apelativa. Está aqui, ó. Imagine, eu estou pedindo, estou solicitando, estou ordenando, estou convidando o meu interlocutor a imaginar a cena. Então, imagine a cena, função apelativa. Já matei a questão, mas vamos ver por que as outras são o que são. Sou um homem de sorte, emotiva e metalinguística. Depois, respectivamente, né? Diz assim, olha, sou um homem de sorte, emotiva, claro, por quê? Porque é um sentimento que se amplia. Essa ideia de ser um homem de sorte pode ser um sentimento compartilhado por muita gente do mesmo grupo, não é isso? Ótimo. Agora, olha só o que aparece na 3 aqui. É uma crônica. O que é uma crônica? Uma página e meia. Portanto, 3 páginas por mês e o cara me vem com esse papo de Neruda. Quer dizer, aqui é um trechinho possivelmente de um texto maior em que alguém se achou Pablo Neruda porque estava escrevendo 2 crônicas por mês, né? Ele diz, então tá, 3 páginas por mês e o cara se acha o Neruda. O que é uma crônica é uma página e meia. Do que ele está tratando aqui? Da função metalinguística. Por quê? Porque ele está usando o texto para definir um tipo de texto, para definir como se compõe e do que se compõe uma crônica. Então tá aí, gente. Apelativa, emotiva e metalinguística, né? Para nós. Então, pessoal, olha só para finalizar, para fechar esse nosso encontro aqui, que é importantíssimo. Funções de linguagem sempre aparecem no Enem. Só vamos retomar, volte lá comigo depois de toda essa nossa passada, para o primeiro slide lá da sequência das funções. Então vamos de novo, pelos exemplos eu acho que fica mais fácil de a gente entender, né? Função denotativa ou referencial é aquela da informação do texto noticioso. Função emotiva ou expressiva é a demonstração de sentimentos em relação ao mundo, mas é um sentimento que pode ser partilhado, é coletivo, não é fechado, intrínseco do indivíduo propriamente dito. Função conativa ou apelativa pode ir da ordem ao convite, é a dos verbos no imperativo, é a das propagandas e campanhas de conscientização. Função fática é a manutenção da conversa, é a conversa despretensiosa do elevador que só quer pura, única e simplesmente manter o diálogo. Não tem objetivo de conteúdo aí. Função metalinguística, o código por ele mesmo. O desenho se autoproduzindo, o texto dizendo como é feito, o texto definindo outro texto, ou o texto dando noção de como outro texto é composto. E função poética é aquela do sentimento do indivíduo por ele mesmo, é aquela do, vou acrescentar aqui, ó, eu lírico. É aquela que tem eu lírico. E mais ainda, como eu disse a você, volte aqui comigo, não defina a função de linguagem predominante pelo formato do texto. Isso é relativo ao contexto, aos itens de produção, aos elementos empregados, ao vocabulário escolhido. Daqui a pouquinho a gente faz mais exercícios de funções de linguagem para aperfeiçoar e aplicar isso que nós discutimos e percebemos agora. Bom trabalho, bons exercícios aí e arrase no Enem!